convidar a pastora Simone, ela que vai trazer a palavra, e que vocês recebam o melhor de Deus nessa noite, amém? Amém. Um excelente trabalho de prevenção, né? Um trabalho de conscientização, porque muitas vezes a gente ouve falar e a gente trata as coisas de maneira superficial, mas quando se tem um trabalho tão intensivo como foi todos esses dias do Padrão Kids, a gente passa a ter um conhecimento mais profundo daquilo que nós estamos lidando, amém? Eu quero, antes de iniciar, cumprimentar a todos com a paz. Amém. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma semana excelente. Quero convidar quem está lá no fundo para vir aqui mais pertinho, que eu gosto de ficar perto do povo. Eu não gosto de ficar muito longe, não. Vem Maria Antônia Damásio, vem mais para frente aqui, Graciele. Vamos ficar mais pertinho aqui. Vem, Cleitinho. Junto com o Juarez aí, vem mais para frente um pouquinho. Aleluia, Jesus. Amém? Antes de nós darmos início à palavra do Senhor, a base bíblica de hoje, eu quero convidar a psicóloga Eliane e eu quero trazer um pouco mais de esclarecimento com uma pessoa que entende do técnico, que está ali dentro, que está convivendo com isso todos os dias. Porque nós, muitas vezes, nós temos a noção daquilo que nós lemos, mas a psicóloga, ela tem a noção da vivência, porque ela está vivenciando esses casos, ela está trabalhando, ela está ali auxiliando as pessoas a saírem desse fundo do poço que muitas vezes elas se encontram, né? Vou deixar eu cumprimentar vocês, pegar o microfone para você também. Bom, a primeira pergunta que eu tenho a fazer é assim, esses casos, eles são raros de acontecer no seu consultório? De cada 10, quantas pessoas entram relatando algum fato que aconteceu de assédio, de abuso? Pastora, eu vou te responder, mas posso mudar um pouquinho seu script? Rapidinho? Eu quero contar para vocês rapidamente uma experiência da minha vida que eu tive quando eu tinha uns 10, 12 anos. Vou contar para vocês. Meus pais e minha família moram aqui atrás dessa rua, para quem conhece Batatinha Mecânica. Meu pai e minha mãe eles sempre iam na igreja católica porque meu pai e minha mãe trabalhavam lá. E aí, um sábado à tarde, eu peguei e estava limpando a área sozinha em casa com 10, 12 anos. Do lado tem uma casinha de madeira que a Sandra sabe qual que é, que ela morou lá. Olha só o que aconteceu. Um vizinho estava lá, nessa casa, na janela, debruçado na janela assim, e começou a falar, olhar para mim, diferente, e... O que eu fiz? Achei estranho, tinha 10, 12 anos, mais que depressa eu fechei a casa, corri lá para Santa Rita e falei, pai, homem que mora lá perto de casa estava mexendo comigo. Daí meu pai falou assim, filha, vai lá, começa a limpar a área de novo, e canta e faz de conta que não está acontecendo nada. Eu nem sabia por quê. Aí fui. Quando eu fui lá, meu pai entrou pelos fundos, pegou uma campana, que eu não sei por que é uma campana, um negócio de caminhão. Não, e olha só, na hora que eu voltei lá para a área, o vizinho foi lá de novo e foi nesse momento que o meu herói entrou em ação, pegou a campana e pá, bateu naquela casa de madeira. Sabe o que é isso? Prevenção, agressão contra criança e adolescente. Num pequeno sinal que a criança tem, se ela tem a quem recorrer, um pai, uma mãe, uma igreja, um professor, o agressor desaparece porque eles são covardes. E ele, sabe o que ele fez? Mudou da cidade.
porque eu não deve ter sido a primeira pessoa. Então, quando a pastora começou a contar ali, eu me lembrei dessa história. Por quê? Não é só tocar, é olhar diferente para uma criança. Se a gente já começar no olhar, a gente vai aprender muitas coisas. Então, a pastora está perguntando aqui quantas pessoas, mais ou menos, que vêm no meu consultório para eu atender com esse problema. Olha, nesse caso, eu atendo crianças, mas quando a pessoa me relata essa situação, ela já está adulta, ela já está com problemas de ansiedade, ela já está com trauma, ela já está com pesadelo, ela já não consegue arrumar um namorado, ela já não dá certo muito bem com o marido, porque ela ficou com medo. Então, ali dentro do consultório, assim, eu posso dizer que mais ou menos de cada 10 pessoas, mulheres, geralmente mulheres, 3 pelo menos, eu não tenho um número exato, mas como está perguntando de números, 3 pelo menos já sofreram isso na infância. E como a Fabiana falou, a maior parte das vezes por pessoas muito próximas, às vezes um tio, às vezes um priminho, às vezes um irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso corpinho. E a gente tem que ficar atento mesmo. Porque são coisas que levam a gente para marcas dolorosas. A cura, eu acredito na cura. Porque muitas pessoas conseguem superar, porque deixa o passado lá para trás, consegue superar, consegue ter uma vida nova. Dentro da psicologia, dentro da terapia, a gente trabalha com isso. Muitas pessoas são recuperadas, mas a gente nem precisava chegar nesse ponto. Então, esse trabalho que a igreja está fazendo é um trabalho fundamental para que vocês que estão aí crianças nem precisem passar por isso e que os adultos possam conhecer isso e saber ouvir as crianças. Porque outra queixa que eu tenho das minhas pacientes quando eu contei para minha mãe, ela não acreditou em mim. Você é só uma criança. Vou aproveitar e parar um pouquinho para falar dos cachorros. Gente, esses cachorros são crentes. Começou com um, agora já tem 2. 3? Gente, se a gente seguir a orientação dos cachorros, essa igreja vai matar. Mais alguma pergunta, pastor? Bom, uma pergunta que eu quero fazer que é muito pertinente, psicóloga, e que a gente às vezes como pai, como mãe, às vezes a gente ouve o relato, mas a gente não sabe como agir. Então eu gostaria que você desse uma orientação para nós, como pais, como adultos que estão aqui. Quais são os sinais? Quais sinais nós devemos perceber? O que a gente deve prestar atenção? Geralmente a criança, ela é convidada para fazer alguma coisa em segredo. Não conta para sua mãe, não conta para seu pai, que eu estive aqui com você, que eu trouxe uma balinha. Sua mãe não precisa saber o que a gente está fazendo. E a criança parece que ficar estranha, começa a querer guardar segredo da mãe, do pai, de quem cuida, do vô, do avó, do cuidador. Outra coisa, se a criança ela já está com medo, ela vai falar assim: eu não quero ir na casa do vô, não, eu não quero ir na casa do tio, eu não quero ir na casa de não sei quem. A gente tem que fazer uma investigação. Às vezes não é vida, às vezes é um instinto de proteção, é um alerta. Às vezes não aconteceu nada, mas é aquele olhar que eu falei para vocês. Às vezes a criança que ela é bem instruída, ela confia no pai, na mãe, como eu era. A gente vai pedir ajuda. É um olhar, às vezes. É um passar a mão lá naquela vermelho, amarelo e verde. O que pode, o que não pode. Você sentiu triste depois? Você sentiu vergonha? Você não podia falar o que estava acontecendo? Aí a criança vai dar esses sinais. Então, se a criança está chorosa, birrenta, começa a não querer mais fazer isso ou aquilo, não gosta mais, às vezes, de um amiguinho, é um sinal. É um sinal.
foi, o que você tem contra essa pessoa. Gente, criança tem que dialogar. Vocês adultos, eu sou adulta, tenho 40 anos, tenho 40 anos, pastora. Eu adoro falar isso. Mas eu gosto de atender criança e adolescente, e eu acredito nas crianças. Às vezes os pais e os professores não acreditam. E a criança não tem aonde recorrer, porque nada do que eu falo meu pai e minha mãe acreditam. E aí? Quando for uma coisa grave, vergonhosa, constrangedora, que dá medo, ela vai falar pra quem? Às vezes ela vai ficar emburrada, vai ficar isolada, vai ficar triste, vai ficar com febre, vai ficar doente. É sinal. E aí o pai e a mãe, quem cuida, tem que procurar investigar, conversar, saber o que está acontecendo. É na escola o que está acontecendo. Tem que estar em cima, tem que estar de olho. Tem que estar de olho. Tem que acreditar no que a criança está falando. Mas não vai ficar surtada não, porque às vezes a criança inventa algumas coisas também. Tem que investigar direitinho. Não é para a criança falar alguma coisa, sai gritando na rua, falando que fez isso, que fez aquilo. Calma, porque você pode causar um problema muito pior se você começar a fazer alarde de uma coisa que não existe. Então tem que ter sabedoria. Se não tem sabedoria, vem para a tia Fabiana, vem para a pastora, vem falar com a psicóloga. Eu estou aqui, a gente está aqui, a gente é uma família, a gente é uma comunidade. A gente está aqui para proteger, para cuidar uns dos outros. E tem uma coisa muito séria, gente, que acontece com as pessoas abusadas, principalmente do sexo masculino. Eles sentem vergonha. Como lidar com a vergonha? Vergonha é uma das dores mais difíceis. A vergonha é muito difícil mesmo, e eu falo para vocês, primeira coisa, ir para a igreja. Procurar a ajuda de Deus. Segunda coisa, se for possível, procurar um psicólogo. Se não for possível nenhuma coisa nem outra, mas a igreja é possível, gente. O que a gente tem que fazer com a vergonha? A gente tem que entender que nós deveríamos ser protegidos e cuidados e que não é culpa nossa. Esse detalhe é muito importante, porque às vezes a vítima é quem se sente culpada e o agressor ou abusador não sente o menor remorso pelo que ele fez. Exatamente. Então, quando a gente vai trabalhar a vergonha, a gente vai trabalhar isso. O que uma criança pode fazer, né, no caso de uma violência? Ela não podia fazer nada às vezes. Mas ela não tinha noção. Hoje em dia a gente tem ainda a noção de estar trabalhando, de estudando. Mas tem muita gente que não teve, já cresceu, já está sofrendo a vergonha. Tem vergonha de se mostrar, tem vergonha de falar. Parece que tudo que está fazendo está se expondo, que vai passar por aquilo de novo. Então você só podia fazer aquilo naquele momento, era a defesa que você tinha. Então a culpa não é sua, a culpa é do violento, é do agressor, não é sua. A gente tem vergonha porque a gente acha que seduziu a pessoa, que fez alguma coisa, igual estava lá na área, que estava ali, bem, uma criança inocente, varrendo a área, tal. Alguém podia, se tivesse acontecido alguma coisa, alguém podia falar, mas você ficava ali se rebolando ali, dançando na área, chamando atenção. Ué? Não é assim, o olho mau é do agressor. A vergonha tem que ser dele, não nossa. Porque a vergonha nos paralisa. Essa aí é a arma do Satanás na vida de qualquer pessoa. Vergonha. Vergonha paralisa. Vergonha não deixa você sair de casa. Vergonha não deixa você se relacionar bem com alguém. Eu não vou confiar mais em você. Tenho vergonha. Tenho vergonha de mim, vergonha do que eu falo, vergonha do meu corpo, vergonha das minhas atitudes, vergonha de lembrar, coisa feia, que triste, que vergonha, mas não foi sua culpa. Hoje
hoje, na hora de oração, pede para Deus trazer um entendimento, porque a culpa não foi sua. Você não precisa ter vergonha. Você pode levantar a sua cabeça e você pode usar isso a seu favor. Talvez o agressor mora do lado da sua casa ainda. Isso que é uma questão. Às vezes, de vez em quando, você sabe que aquele agressor está tudo bem na vida dele. Ele está rindo, parece que ele está feliz. E você tem ali vergonha. Se você falar, ninguém vai acreditar às vezes. Mas ninguém precisa acreditar. Se acreditar, maravilha. Se não acreditar, sua vida não acabou por isso. Não tenha vergonha. Nunca fale para ninguém. Vai falar para alguém. Você pode ter 20, 30. Eu estava atendendo esses dias uma mulher de 55 anos, 3 casamentos, nenhum deu certo porque lá com 10 anos de idade ela foi violentada por alguém muito próximo da família. Vergonha, medo, insegurança, desamparo acaba com a vida de uma pessoa, trava a vida de uma pessoa. Então hoje é dia de destravar vidas aqui dentro, em nome de Jesus. Gente, vamos dar uma salva de palmas.